Cuidado para não errar de bobeira essa questão aqui, ó, que é moleza, ó. Quantos quadrados você vê na figura? Qual que seria a alternativa correta aí, ó? Seria 8, 10, 11 ou 12? Tenta resolver aí e coloca aí embaixo nos comentários qual a sua resposta, beleza? Faça isso antes de ver a resolução do vídeo. Depois que você pensar aí, coloca aí embaixo e volta aqui e veja se você acertou ou não, beleza? E aproveita e deixa seu like no vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal, porque assim você vai estar ajudando o meu trabalho aqui, beleza? Eu trago vídeo novo todo santo dia aí de raciocínio lógico para você treinar o seu cérebro. Pessoal, como que a gente vai resolver essa nossa questão de lógica aqui, ó? Pessoal, ela é fácil, tá? Não é complicada, mas muitas pessoas vão errar aí porque elas vão colocar 8 quadrados, 10 quadrados, mas é um número diferente, beleza? Se você colocou 8 ou 10, tá errado, mas eu vou explicar aqui quais são os quadrados que estão faltando, beleza? Olha, primeiro vamos colocar os nossos quadrados que estão evidentes aqui nessa nossa questão, beleza? Ó, a gente teria o seguinte, ó. Isso aqui é um quadrado, pessoal? Isso não é um quadrado. Isso é um quadrado? Também não é um quadrado. Isso é um quadrado? Não é um quadrado. Isso também não é um quadrado, tá? O que a gente tem aqui, ó? Vamos ter esse quadradinho, beleza, ó? E esses 4 aqui, ó. Tá? Então a gente tem, ó, em primeira instância aí, ó, 5 quadrados, beleza? 5 quadrados aqui, ó. Vou pegar até uma outra cor de caneta aqui, ó. Agora vamos ver quais são os quadrados além aí, pessoal, ó. A gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente junta este lado aqui, este lado, este e este, ó, vamos ter um quadradão aqui, ó. Beleza? Então a gente vai ter, ó, mais um quadrado aí, certo? E qual que vai ser o nosso segundo quadrado aqui, ó? Mais um quadrado vai ser esse aqui, ó. A gente pega daqui, ó, até aqui, e daqui até aqui, ó. Vamos ter aí, ó, mais um quadrado, beleza? Mais um quadrado aqui. Então, ó, a gente já tem 7 quadrados, tá? Agora, olha só, a gente vai ter, ó, mais um quadrado aqui, ó, dessa ponta, essa ponta e essa ponta, certo? Ó. Pessoal, ó, aqui, ó, no caso, ó, o segmento, ó, tem que ser igual, beleza? Ó, esse segmento aqui é igual a esse aqui. Isso que faz ser um quadrado, tá? Todos os lados iguais. Então, aqui, ó, a gente vai ter, ó, mais um quadrado aí, ó, certo? Ó. Mais um quadrado aqui. Vamos colocar mais um aqui, beleza? E agora, pessoal, a gente tem mais quadrados aí ainda, ó. Vamos ter mais um quadrado aqui, ó. Vai ser esse daqui, essa ponta aqui, essa e essa, beleza? Ó, vamos ter aí, ó, o nosso nono quadrado, certo? Ó, nono quadrado aí, ó. 5 mais 4 aqui, 9, certo? E ainda, pessoal, a gente tem, ó, daqui, aqui, aqui e aqui, beleza? Ó, a gente vai ter mais um quadrado aí, beleza? Ó, 10. Só até aí, ó, já deu 10. Não é a alternativa A, beleza? E aqui a B também não é, porque tem mais quadrado, beleza? Quantos mais vai ter aqui, pessoal? Olha só, a gente vai ter mais um quadrado aqui, ó. Vamos ver se você viu esse quadrado aqui, ó. Que vai ser esse, pessoal, ó. Quadradão aqui, ó. Olha só que bonito, ó. Que quadradão bonitão aqui, ó. Então a gente vai ter o seguinte, pessoal, ó. Vamos ter, ó, 11 quadrados. Vamos ter aqui, ó, 5 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 quadrados. Beleza? Por isso que a nossa resposta dessa questão de lógica aqui vai ser a letra C, 11. Se Silvia tem um coelho, certo? Silvia tem um coelho. E Mara tem uma vaca, quem que é o dono, pessoal, da ovelha? Qual que seria a resposta dessa questão aqui, ó? Vamos fazer um combinado. Toda a questão que eu mostrar na tela, você tenta resolver antes e coloca embaixo nos comentários qual que é a sua resposta e como que você encontrou aí, qual que foi o seu pensamento para encontrar essa sua resposta. Beleza? Só, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? Se Silvia tem um coelho, aqui, pessoal, ó, tá falando que Silvia tem um coelho. Tem um padrão lógico, ó, que relaciona um nome, pessoal, a um pet aqui, ó, que seria um animalzinho da Silvia. E segue aqui, pessoal, ó, mesma coisa, ó, de Mara para vaca e aqui, ó, de ovelha para um nome aqui, ó, que a gente ainda não sabe, beleza? Para quem já conhece o canal um pouco mais de tempo, ó, sabe que para resolver questões assim, ó, tem um macete, ó. Seria a partir do número de letras. O número de letras, pessoal, seria assim, ó. Nome Silvio, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, ó. 6L aqui, ó. 6 letras. Coelho, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras também, coincidentemente. Beleza? Se a gente tiver um padrão, pessoal, ó, Silvia
vai ter a mesma quantidade de letras que coelho e tem que seguir para as próximas sequências, ó. No caso aqui, ó, Mara tem uma vaca, beleza? Se for a mesma coisa, pessoal, esse vai ser o padrão da questão, beleza? Se não for, ó, a gente pode ir pelo número de vogais, certo? Ó, já vai tentando resolver aí se você não conseguiu resolver antes, beleza? Ó, eu tô passando o bizu aqui para você, ó. Poderia ser pelo número de consoantes também, pessoal, ó. Certo, ó. Número de vogais aí, que seria o nosso A, I, O, U, a gente verificaria aqui, ó. Letra I, ó, uma vogal, I de novo, duas, três, beleza? Ó, três vogais aqui, ó. E coelho, ó, também, ó, uma, duas, três vogais, beleza? A gente só precisa verificar um padrão aí, ó. Por exemplo, o nome vai ter a mesma quantidade de vogais que o animal, ou também o número de letras do nome é igual ao número de letras do animal, beleza? Algum dos dois aí, se seguir esse critério, vai ser a nossa resolução aqui, beleza? Mara, ó. Mara, pessoal, verifica que tem, ó, uma, duas, três, quatro letras, beleza? Quatro letras. E o pet de Mara, ó, que é vaca, ó, tem uma, duas, três, quatro letras também, ó. Então, ó, eu poderia utilizar essa lógica, ó, pelo número de letras, para encontrar quem vai ser o dono da ovelha. Quem vai ser o dono da ovelha, pessoal? Como que a gente vai descobrir isso? Contando o número de letras da palavra ovelha, ó. Ovelha teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, pessoal, beleza? Ó. Então, meu nome aqui, ó, do dono ou da dona, tem que ter seis letras. E agora, para a gente encontrar aí o nome que tenha seis letras, só a gente contando o número de letras aqui, ó, de cada nome da alternativa. Renata, pessoal, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Pode ser Renata, beleza? Pode ser. Mas se existir mais de uma resposta, pessoal, não é esse o padrão, beleza? Se existir mais uma resposta com seis letras, ó. Raimundo, pessoal, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras, pessoal. Raimundo eu já descarto aí, ó, não seria Raimundo, beleza? Ó, não seria Raimundo. Jorge, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco letras, não seria Jorge também. E Gabriel, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras, pessoal, beleza? Ó, aqui 5, aqui 7. Então, ó, a nossa única resposta poderia ser a letra A aí, ó, Renata. Então, a Renata é a dona da ovelha. Você achou essa questão aqui fácil, difícil? Conseguiu acertar aí ou ficou na dúvida? Comenta aí embaixo para mim nos comentários, beleza? Que eu vou estar lendo o seu comentário. Qual é a próxima palavra da seguinte sequência? Barro, carro, jarro. Qual que é a palavra que vem depois aqui? Seria faro, garro, daro ou taro? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Caso você acerte, eu vou estar curtindo o seu comentário, ok? Qual que foi o padrão aqui, pessoal, que eu pensei aqui? Daria para a gente pensar de diversas maneiras, né? Primeiro, a mais famosa dela seria a partir do número de letras, né? Contando o número de letras de cada palavra, verificando o que uma tem em comum com a outra, para encontrar aqui a conformidade na resposta, pessoal. Mas se a gente verifica aqui, ó, todas elas, ó, tem aro. Todas elas são terminadas em aro. Então, ó, a única coisa que muda na palavra, pessoal, é a primeira letra, certo? Então, não daria para a gente verificar pelo número de letras, mesmo com repetição ou sem repetição. Não daria para a gente verificar aí também o número de vogais ou consoantes, porque são iguais, né? A única que muda é a primeira aqui, ó. E, pessoal, como que a gente poderia pensar aqui para raciocinar para resolver esse exercício? Primeiro de tudo, pessoal, se muda só a primeira letra, o padrão tem que estar relacionado a essa letra. E o que a gente faz, pessoal? Vamos escrever aqui o nosso alfabeto, ó, de B até J. Lá no alfabeto, pessoal, a gente teria o seguinte, ó, A, B aqui, ó, verinha, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, certo? Pessoal, ó, de B para C, ó, só pulou uma casa, certo? Agora, de C para J, pessoal, pulou um monte. O que eu verifico aqui, ó, que não está relacionado a esse número de letras puladas aqui, pessoal, porque não tem um padrão. Ó, aqui eu não pulei nenhuma e aqui eu pulei um monte. O que eu verifico, pessoal, das respostas é o seguinte, ó. Faro começa com F, certo? Se a gente verifica aqui, ó, faro tá antes do meu J, certo? Antes do meu J. O G, pessoal, de garo, tá aqui, ó, antes do meu J também. E o daro, pessoal, tá antes do meu J. A única que tá depois do J é o taro, pessoal. E o que isso quer dizer, né? O que isso significa? Pessoal, todas as letras aqui, ó,
depois da primeira palavra, ó, são depois de B, ó. Depois de B vem C, certo? E C aqui, pessoal, ó, depois de C vem o J, não vem uma palavra antes de C, tipo um A. Então, ó, o padrão que eu encontrei é que a próxima palavra vai ter que ser depois do J, porque é isso que está seguindo aqui, ó. Vem depois de B, isso aqui vem depois de B, então isso aqui vem depois de C. Então a próxima palavra tem que vir depois de J, que a única que seria aqui seria taro, que começa com T, ó. Meu T tá aqui, ó, na frente, ó. Então, pessoal, nosso gabarito dessa questão aqui seria a letra D, taro. E aí, você achou difícil? Faça essa questão. Comenta aí embaixo para mim nos comentários, que tô curioso em saber se você acertou ou não. Se lanchei maçã e almocei bacalhau, então jantei pizza, lasanha, quibe ou peixe? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloque aí embaixo para mim nos comentários. Qual que é a resposta que você acha que é? Se seria a letra A, B, C ou D? Tem diversas maneiras de a gente tentar começar a resolver esse exercício. Como, por exemplo, a mais famosa delas, contar o número de letras, pessoal, o número de letras da palavra. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, duas palavras na primeira sequência. Pessoal, quando eu falo de sequências, ó, são informações dadas no exercício. Por exemplo, lanchei maçã é uma informação. A segunda informação, ó, vem depois desse e almocei bacalhau. Então, a partir dessas duas sequências, pessoal, a partir dessas duas informações, a minha terceira obrigatoriamente tem que seguir o padrão dessas duas sequências. Se a gente não tiver uma resposta aqui, ó, que siga o padrão dessas duas, significa que não é o método de resolução dessa questão. Então, ó, por exemplo, número de letras, pessoal, se a gente for contar as letras das palavras aqui, ó, lanchei, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Maçã, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4 letras. Almocei, ó, teria 7 letras. E bacalhau, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, ó, pessoal, a gente não pode verificar um padrão aqui, ó, porque 7 para 4, aqui daria diferença 3. Se a gente for tentar seguir o padrão, como se fosse a diferença das letras aqui, ó, de lanchei para maçã e de almocei para bacalhau. Aqui, ó, a diferença seria 1. Então, ó, tanto a diferença ou tanto o número de letras em si não é o método de resolução desse exercício, porque não tem um padrão, pessoal. E qual seria o nosso segundo método de tentar resolver? Ó? Seria a partir aí, ó, do número de vogais, seria lá A, E, I, O, U, ou o nosso número de consoantes, pessoal, certo? Que seria as letras aí do alfabeto tirando as vogais, né? Então, se a gente for contar pelo número de vogais, pessoal, a gente teria o seguinte, ó, A é uma vogal e I também é uma vogal. Então, lanchei, ó, tem 3 vogais, ó. Vou colocar 3V aqui, certo? Maçã, pessoal, ó, tem 2 vogais, ó. O A que se repete aqui, certo? Vamos computar como se fosse com repetição essa nossa análise, certo? Ó, maçã, 2 vogais. Almocei, ó, teria, ó, 1, 2, 3, 4 vogais, certo? E bacalhau, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4 vogais, certo? Então, ó, não tem um padrão, pessoal, ó, porque do mesmo modo do número de letras, o número de vogais também, ó, não segue um padrão, ó. 3 para 2 e 4, pessoal, para 4. Então, não tem um padrão aqui. Se aqui fosse, por exemplo, 3 vogais também, a gente poderia dizer que o número de vogais de jantei seria o número da nossa vogais da nossa resposta aqui. Mas não é esse o raciocínio, pessoal. O que eu pensei aqui foi o seguinte, ó. Lanchei começa com L, certo? Maçã começa com M. Aqui, ó, almocei começa com A. Bacalhau começa com B. O que a gente pode ver aqui, pessoal? Que tem uma sequência, certo? O que vem depois do L? O M. O que vem depois do A? O B. Então, essa foi a sequência que eu identifiquei aqui, pessoal. A sequência puramente do alfabeto, certo? E como a gente chegaria na nossa resposta final aqui, ó? Jantei, pessoal. Se é essa o nosso padrão do exercício aqui, seria a próxima letra de J, certo? Ó, porque é sempre uma letra depois.
Então, ó, L de lanchei estaria para M, A de almocei estaria para B, então o meu J, pessoal, estaria para quê aqui, ó? Se a gente ir lá no nosso alfabeto, ó, a gente vai ter uma sequência assim, ó. Alguma coisa antes, I, J, K, e aqui uma sequência depois, certo? Então, ó, se o nosso J tá aqui, a nossa próxima letra só pode ser o K, pessoal. Se só pode ser o K, ó, pizza não é, lasanha não é, só pode ser quibe, porque peixe também não é, certo? Então essa é a nossa resposta desse exercício, quibe, pessoal. Você conseguiu acertar essa questão de raciocínio lógico aqui? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. E você achou difícil, achou fácil? Comenta aí embaixo também. Se amor está para Roma, então vida está para Davi, Avide, Adive ou Ivade. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Seria a alternativa A, B, C ou D? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Eu vou estar curtindo o seu comentário caso você acerte, ok? Pessoal, aqui, ó, nesse tipo de questão aqui, ó, sempre envolve aí, tentando relacionar uma palavra com outra, uma palavra com um número, sempre existe um padrão específico atrás da afirmação que está sendo dita aqui, pessoal, ó. A afirmação que a gente tem aqui, ó, que amor está para Roma, certo? Isso aqui é um valor dado no exercício. Tem um valor aqui, ó, tem um padrão atrás disso. E o que pede, ó, então vida está para o quê? O mesmo padrão que a gente usou aqui, ó, tem que usar aqui para responder a questão, certo, pessoal? E existem diversas maneiras de a gente tentar pensar aí, tentar raciocinar inicialmente para a gente tentar encontrar essa resposta, ó. Como, por exemplo, o número de vogais aí, ó, número de vogais da palavra, ou o número de consoantes. Mas a mais famosa delas, pessoal, é também pelo número, ó, de letras, pessoal. Quantas letras tem na palavra, certo? Então, o número de letras daria para a gente ficar, número de consoantes. Daria para a gente verificar também, pessoal, o número de letras diferentes, ou seja, número de letras que não se repetem, certo? Que não se repetem, diferentes aí. Mas, ó, pessoal, eu verifiquei, ó, que nada disso aqui segue nesse exercício. Por quê, ó? O número de letras, pessoal, ó, amor tem 4 letras, Roma tem 4 letras, vida tem 4 letras e todas as alternativas também tem 4 letras. Então não daria para a gente utilizar esse critério como uma maneira de tentar achar a resposta, porque todas têm 4 letras, certo? Então o número de letras, pessoal, não seria o nosso método de resolução desse exercício. Ó, número de vogais ou consoantes, pessoal, também verifiquei aqui, ó, que no caso, ó, todas têm 2 vogais, ó, A, O, 2 vogais aqui também, vida tem 2 vogais, ó, ou 2 consoantes também, todas elas, e todas as respostas têm 2 vogais e 2 consoantes. Então, pessoal, ó, o número de consoantes aqui, ó, a gente também não consegue estar determinando a nossa resposta, certo? E o número de letras diferentes, pessoal? Aqui, ó, que eu verifiquei um padrão, que não é pelo número de letras diferentes, mas isso me ajudou a identificar, ó, que todas as letras aqui, ó, de amor estão em Roma, certo? Ó, Roma tem todas as letras de amor, ó. Eu tenho um R que tá aqui, ó. Eu tenho um O, eu tenho um M e eu tenho um A, certo? E foi a partir daqui, pessoal, ó, número diferente, certo? De letras diferentes, que eu identifiquei um padrão. E qual que seria esse padrão, pessoal? Ó, eu percebi o seguinte, ó. No caso de amor e Roma, eu tenho o seguinte, ó. A, M, O, R. Está para R, O, M, A, certo, pessoal? E aqui que eu percebi, ó, o R que aparece no final tá no começo. O O aqui, ó, que aparece aqui na antepenúltima, tá na segunda. E aqui, ó, pessoal, o M, ó, tá aqui, ó, na penúltima da segunda. E o A aqui, que é a primeira, tá na última, certo? Então, esse aqui, pessoal, foi um padrão que eu encontrei, certo? Esse é o padrão para a gente encontrar aqui a resposta de vida, pessoal, ó. De vida estaria para qual dessas duas aqui, ó? Seguindo esse mesmo critério, pessoal, a gente colocaria aqui o seguinte, ó. A primeira letra da próxima seria igual, ó, à última. A última palavra de vida, então seria a nossa primeira palavra da resposta. Nisso, pessoal, ó, começa em A. A gente já descartaria aqui, ó, Davi, já descartaria Ivadi. A gente só ficaria com Avidi
e a div, pessoal, certo? E qual que seria essa nossa segunda letra da palavra aqui, da resposta, ó? Seria aqui, pessoal, ó, D. Seria o D. Já encontramos a resposta, ó, mas, ó, continuando, ó. A próxima seria o I e a última seria o V. Então, a nossa resposta dessa questão, pessoal, seria a letra C, a div, pessoal. A div é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui. E aí, você conseguiu acertar essa questão aqui ou errou? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se Ana é 6 e Paula é 120, então Joveno é jovem, 6, 240 ou 720? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, já coloca aí embaixo para mim nos comentários. Pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? Para quem já conhece o canal aí, a gente sabe, ó, existem 3 coisas que a gente tem que avaliar nesse tipo de questão. Seria o número de letras, o número de vogais ou o número de consoantes, pessoal. E o que seria isso, pessoal? Número de letras, vogais ou consoantes. Seria o número de letras, vogais ou consoantes do nome aqui, ó, que está aqui, ó, em letras maiúsculas, certo? Ou que está destacado aí na questão, certo? Aqui, ó, tá falando que Ana é 6. Então, estou relacionando o nome Ana com o número 6. Paulo, estou relacionando com 120. E Joveno, ó, eu vou ter que relacionar aqui, ó, com algum número. E para eu encontrar esse meu número, eu tenho que verificar um padrão pelo número de letras, vogais ou consoantes desse nosso nome. No caso Ana, pessoal, ó, a gente verificando aí, ó, pelo nosso número de letras, a gente verificaria o seguinte, ó, Ana teria 3L aqui, ó, 3 letras. Paula, a gente teria, ó, 5 letras, 5L. E Joveno, pessoal, aqui, ó, não vou fazer ainda, mas vamos colocar o número de letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6 letras, vamos deixar anotado. Aqui, pessoal, o que a gente verifica? Ó, não tem um padrão, certo? Por quê? O número de letras aqui, ó, de Ana não é igual a esse meu número. E se eu, por exemplo, dizer aqui que 3 vezes 2 dá 6, eu não posso dizer, ó, que 5 vezes 2 dá 120. Então, por isso, não é esse o padrão, pessoal. O padrão que segue em Ana tem que ser o mesmo padrão que segue em Paulo. Então, não é pelo número de letras. Pessoal, tampouco pelo número de vogais ou consoantes. Dá para você tentar verificar aí um padrão nesses dois números aqui, ó. Mas eu já vejo que não, porque esse número aqui é muito grande, pessoal. Muito grande para multiplicar um número aqui, ó, e aqui, que vai dar aí o nosso padrão. Então, ó, pessoal, já descarta aqui número de vogais ou consoantes. E o que eu verifiquei, pessoal? Na nossa matemática aí, a gente tem um conceito chamado de fatorial, pessoal. E foi isso justamente que eu verifiquei aqui, ó. Por quê? Por causa desse 120, pessoal. Aí, ó, se você já tem um pouco mais de experiência na matemática, sabe que 120 é fatorial de algum número, certo? Pode ser do 5? É isso que a gente vai verificar aqui. Por quê, pessoal? Porque ó, o nosso 6 fatorial aqui, ó, certo? Ó, nosso 3 fatorial, no caso, daria o nosso 6. Ó, 3 fatorial, pessoal, seria o seguinte, ó. Esse símbolo aqui é o fatorial, ó, exclamação. 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria o nosso 6. E isso segue o padrão para Ana, tá ok? Ana é 6. Então, se o nosso número de letras aqui do nome for, no fatorial for igual a esse nosso número, o padrão de Joveno tem que seguir a mesma coisa, certo? Então, ó, Paulo, vamos verificar aqui, pessoal. Ó, Paulo seria 5 fatorial. Seria dado por 5 vezes todos os antecessores, pessoal. Ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse número aqui, pessoal, ó, vai ser multiplicado por todos os antecessores dele, certo? Então, ó, vamos facilitar a nossa vida aqui, pessoal. Como que a gente vai resolver essa equação aqui? Ó? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Uma dica, pessoal. Vamos sempre resolver os números mais fáceis primeiros, ó. 3 vezes 2, pessoal, daria o nosso 6, certo? Vamos sempre resolver em pares aqui para facilitar a nossa vida. 5 vezes 4, pessoal. Aí a gente tem que memorizar a nossa tabela aí da multiplicação, certo? Mas seria o nosso 20. Agora, pessoal, facilitou muito a nossa vida. Porque, ó, lá na apostila eu explico para você como funciona. Ó. Mas 20 vezes 6, ó, daria, ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, 120. Então, ó, 20 vezes 6 daria 120. Então, eu comprovei, ó, que o número de letras do nome é igual a esse número aqui, ó, que corresponde, ó, certo? Então, para eu achar aí a nossa resposta, eu teria que fazer um fatorial de 6, ó, que seria o número de letras de Joveno.
Seria dado, então, pessoal, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas o que eu já concluí aqui, pessoal? Que 5 fatorial é 120. Então, tudo isso aqui, ó, que eu já calculei, que é 120. A única coisa que eu preciso fazer, ó, é multiplicar 120 por 6. Então, ó, vou colocar aqui no cantinho, ó, 120 vezes 6 daria, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Sobe 1 aqui, ó. 6 vezes 1 mais 1, 7. Nossa resposta, pessoal, ó, 720, ó. Gabarito letra D aqui, ó. E aí, você achou essa questão difícil, fácil? Conseguiu acertar ou ficou na dúvida? Comenta aí embaixo para mim nos comentários que eu vou estar te ajudando, ok? E para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui, coloca aí de qual região do Brasil, ou até mesmo se você estiver falando fora do Brasil, coloca aí de qual região você é. Eu sou aqui, pessoal, de Campinas, São Paulo. Falo aqui diretamente do Brasil, tá ok? Então, ó, vamos ficando por aqui. Deixe seu like aí embaixo do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E embaixo da descrição eu deixo bastante conteúdo bacana. Baixa a apostila lá. Te vejo no próximo vídeo.